Queridos irmãos, vamos nesta noite compartilhar aqui algo da palavra de Deus. Estou dando sequência na exposição da carta do servo do Senhor, João Marcos. Então aqui estou no capítulo 6. Após Jesus ter feito o milagre, ter curado a mulher do fluxo de sangue, ter ressuscitado a filha de Jairo. Agora nós estamos aqui no capítulo 6. Jesus agora vai ser rejeitado, tanto da onde a cidade ele foi criado, que na cidade de Nazaré, que Jesus nasceu na cidade de Belém, foi para o Egito, né? Que Herodes começou a perseguir Cristo. Aí Jesus é criado ali na cidade de Nazaré, mas o seu ministério ele começou ali na região de Cafarnaum e da Galileia. E nós vamos ver aqui um fato que mostra que o nosso Senhor Jesus teve mais irmãos, né? Infelizmente, os nossos irmãos católicos negam isso, mas as Escrituras é muito claro em dizer que Maria, né, e José tiveram mais irmãos. É fato, isto é fático. Basta fazer uma boa hermenêutica do texto, não só esse texto, mas os livros sinóticos relata, até o apóstolo João relata sobre isso. Então vamos lá, partindo Jesus dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos seguiram. Que terra é essa? Cidade de Nazaré. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, admirando, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como faz tais maravilhas por suas mãos? Veja o versículo 3, presta atenção, para dizer que estamos acrescentando ou diminuindo aquilo que as Escrituras diz. Então estava ali Jesus ensinando, na cidade onde ele foi criado, que é na cidade de Nazaré. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Aí vai começar a falar aqui dos seus irmãos. Eles não são primos, não. Aqui está dizendo, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão Tiago, um irmão, José, 2, Judas e Simão. Este aqui não é Simão Pedro, não, irmão de Jesus. Estão aqui poucos as suas irmãs. Quais irmãs? 2 irmãs. Escandalizam por causa dele. Olha o versículo 4. E Jesus, porém, disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os teus parentes da sua casa. Veja aqui que Jesus está fazendo referência a quem? Jesus estava na cidade de Nazaré e ele está dizendo aqui, ó, um profeta não tem honra na sua terra. Que terra é essa? Cidade de Nazaré. Entre os teus parentes, em de sua casa. Então aqui Marcos, o João Marcos aqui dá detalhe maravilhoso que a nossa irmã Maria, serva de Deus, esposo de José, tinham irmãos e irmãs. Quais eram os irmãos? Tiago, José, Judas, Simão ou não Pedro e mais 2 irmãs. E não pode fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos enfermos, e impondo as mãos. Ele admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias, circunvizinhança e ensinando. Verso 7, aqui Jesus, ele envia os 12, e esses 12 que Jesus envia, Jesus dá algumas orientações aqui
maravilhosas. E chamou-se os 12 e passou enviando de 2 em 2, dando-lhe poder sobre os espíritos imundos. Ordenou que nada levassem para o caminho, exceto apenas bordão. Não deveriam levar bolsas nem dinheiro. Deveriam calçar sandálias e não deveriam levar túnica extra. E disse-lhe: na casa em que entrades, permaneça ali até partir dessa cidade. Se algum lugar não vos receber e nem ouvir, saindo dali, sacuda o pó dos vossos pés. O testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá menos tolerância no juízo para Sodoma e Gomorra até para aquela cidade. Então, saindo, ele pregava ao povo que se arrependesse, expulsando muitos demônios, e ungiram-se muitos enfermos com óleo e os curava. Veja aqui que Jesus ele dá uma ordenança para os discípulos. Olha, no lugar em que vocês for, se vocês não for recebido, sacuda o pó, a poeira daquele lugar, porque aquele lugar não é digno de ali receber o evangelho, porque eles rejeitavam o evangelho de Jesus. E Jesus diz, olha, que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Vamos voltar aqui um pouco com o juízo que o Senhor trouxe sobre Sodoma e Gomorra, o juízo da ira de Deus, a manifestação da ira de Deus sobre aquelas cidades. E aqui Jesus, o João Marcos vai fazer aqui sobre João, a morte de João, né? Qual Herodes decapitou João por pedido da esposa. Herodes estava coabitando com a esposa de Filipe, que era Herodes, né? Com a esposa dele, estava adulterando no caso, né? Ouvindo isso, o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornava notório, e disse: João Batista ressurgiu dos mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Quer dizer, Herodes ficou sabendo dos sinais, das maravilhas que Jesus estava fazendo. Imaginava ele que João Batista tinha ressuscitado, né? E ali estava fazendo sinais, porque até aqui João Batista já estava morto. E outro dizia, Elias, e dizia aos outros, é um profeta ou um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, a quem mandei degolar, que ressurgiu. Pois o próprio Herodes mandará aprender João, encerrar no cárcere por causa de Herodias, um qual havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Quer dizer, Herodes estava se deitando, coabitando com esta mulher, o qual não era sua esposa, era a esposa de Filipe, do seu próprio irmão, quer dizer, ficando com a mulher do seu próprio irmão. Só que João começou a denunciar o pecado de Herodes, que ele não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão. Pois João dizia a Herodes, não é lícito possuir a mulher do seu irmão. De modo que Herodes odiava e queriam matá-lo, e não podiam, porque Herodes temia a João e protegiam, sabendo que ele era um homem justo e santo, por isso fazia muitas coisas, atendê-lo de boa vontade e ouvia. Verso 21. Finalmente, chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus grandes oficiais militares e os principais da Galileia. Verso 22. Entrou a sua filha de Herodias, dançando agradou Herodes e os seus convidados. Então disse ao rei a jovem, pede-me o que quiseres que te darei. Verso 27. E jurou, tudo o que pedireis te darei, até a metade do meu reino. E saindo ele,
Perguntou a sua mãe o que queria. Esta respondeu acerca a cabeça de João Batista. Verso 25. Entretanto, apressadamente pediu ao rei o quanto imediatamente no mês imediatamente me des um prato à cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muitos por causa do juramento. Dos que estavam com ele à mesa não poderiam negar. Enviando logo, executou, mandando que trouxesse a cabeça de João. E ele o decapitou na prisão, trazendo a cabeça em um prato, e entregou a jovem a esta, por sua vez, a sua mãe. E os discípulos de João, tendo ouvido isto, foram tomando o seu corpo e colocaram em um sepulcro. Veja aqui que foi o preço que João pagou, né? Pelo fato de denunciar o pecado de João, de Herodes. Mas não é o fato de que Herodes quis fazer isso, por causa de um juramento. Naquela época, quando uma autoridade, do caso como o rei Herodes, fizesse um juramento, esse juramento não poderia ser mudado, não poderia ser revogado. Né? Nós vejamos isso quando o rei ali, com Daniel, fez um juramento, né? Colocou um edito, sabendo que Daniel não merecia aquela condenação de ser lançado na cova, o rei não poderia impedir. Mas, neste caso aqui, João Batista foi decapitado por denunciar o pecado de Herodes com Herodias, né? Aí aqui Jesus, a sua primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Verso 30. E os apóstolos, ajuntou-se Jesus, conta-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Verso 31. E ele disse: vinde-vos aqui, à parte o lugar é deserto, repousou-se um pouco, porque havia muitos que ali não vinham e tinham tempo para comer. Então foram sós a um barco para um lugar solitário, e a multidão viu-vos partir, e conheceram e correram ao pé, e todas as cidades chegaram antes dele. Jesus desceu do barco e viu a grande multidão, e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar muitas coisas. Verso 35. Ao declinar a tarde, os seus discípulos aproximou-se e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede e vão para os campos e as aldeias e circunvizinhança e compre a si de comer. E ele, porém, respondeu: dá-lhe de comer. E disse: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhe comer, né? Veja aqui, quando a Bíblia fala de denário, um denário era o trabalho de um dia, né? Então, diz aqui, olha, nem que tivesse 200 denários, não seria suficiente para alimentar essa multidão de pessoas. E disse: quantos pães tendes? E de veio. Sabendo eles, respondendo: 5 pães e 2 peixes. Ordenou, disseram: assenta-se todos em grupo sobre a relva verde. Assentaram-se em grupo de 100 e de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e o distribuísse, e também partiu os peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e os discípulos reconheceram os 12 cestos de pão e peixes, e comeram, e eram quase 5.000 homens. Quer dizer, aqui faz menção de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o lado de Betsaida, enquanto despedia a multidão.
Verso 46. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Vendo isto à tarde, o barco no meio do mar, ele sozinho em terra. E vendo fadigados a remar, porque o vento era contrário. De volta à terra, vigília da noite, aproximou-se-lhe andando sobre o mar e queria passar à frente deles. Verso 49. Quando o viram andar sobre o mar, pensavam que era um fantasma e deram grandes gritos. Verso 50. Porque todos ouviram e estavam atemorizados. Mas ele logo disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu ao barco a estar com eles, o vento aquietou-se e ficaram-se atônitos. Verso 51. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. Estando ao lado, seguiu para a terra de Genazaré. Ali aportaram. E saindo do barco, logo reconheceram Jesus. Verso 55. E correndo toda a terra ao redor, começaram a trazer os enfermos em leitos e o lugar aonde havia estava. O quer que eles entrava nas cidades, aldeias e campos, colocava os enfermos nas praças, rogando ao menos que deixasse tocar nas suas vestes. Todos os que tocavam eram curados. Que Deus abençoe. Nós vamos começar aqui, não hoje, mas se for possível amanhã. Nós vamos falar aqui do capítulo 7 sobre as tradições dos anciões. Irmãos, tradições é terrível, né? Tradições é terrível. Às vezes tradições ela vai confrontar com as escrituras. Que nós temos que viver não é religiosidade, nós temos que viver Cristo nas nossas vidas.